restaurando a alma. Hoje é o nosso terceiro dia, o tema de hoje é desmascarando o espírito de medo. Muitos de nós têm sofrido por causa desse espírito. Esse espírito tem assolado as vidas, as famílias. Nesse tempo de pandemia, a nação inteira está sofrendo. E hoje é dia de nós entendermos mais um pouco sobre esse espírito. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3, no verso 10, e a palavra do Senhor diz assim: E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, ou teve medo, porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenaste que não comeste? Aqui está a primeira menção sobre medo na Bíblia. O homem ele não foi criado para ter medo. O homem ele foi criado para dominar, para frutificar, para sujeitar todas as outras coisas. Mas o pecado gerou medo no homem. E Deus pergunta para Adão: onde você está, Adão? Deus estava tentando trazer Adão de volta. Adão estava perdido dentro da alma dele. Muitos de nós estamos perdidos dentro de nós, porque a nossa alma ela está manchada, maculada. Então, nós precisamos buscar no Senhor. Somente o Senhor, Ele pode nos curar, pode nos restaurar. Todos nós, desde pequeno, tivemos alguma forma de medo despertado dentro de nós. Alguns foi desenvolvido com mais intensidade, outros não. Mas esses medos, eles podem nos influenciar o nosso caráter, negativamente ou positivamente. Raramente ele pode influenciar nós positivamente. A maioria das vezes é negativamente, porque o inimigo ele quer sempre nos aprisionar. E uma das formas de nós aprisionar, uma das formas que Satanás utiliza é o medo. Ele coloca o medo dentro de nós. O que é o medo? Medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Então o medo ele vai surgir dentro de nós, um estado emocional, de uma situação de eventual perigo. As pessoas vão achar que está em perigo e aí entra o medo. Quantos de nós estamos trabalhando, estamos buscando, mas o inimigo tem colocado esse medo em nós e muitas vezes nós não crescemos, não desenvolvemos, porque o medo faz com que nós ficamos bloqueados. Medo significa crer da maneira errada. É quase igual fé. Fé é você crer também. Você crê no invisível, no impossível. E medo você também não está vendo, mas você está crendo. Então, o que o inimigo faz? Ele quer substituir o medo pela nossa fé. E Deus ele criou o homem, mas os olhos da fé, os olhos da alma do homem, só poderia ser aberto pela fé. Mas o que aconteceu? O inimigo abriu os nossos olhos da nossa alma pelo entendimento. E o entendimento carnal, humano. O inimigo ele tem feito isso na nossa vida. Quando nós abrimos nossos olhos da nossa alma através do entendimento humano, isso é pecado. Foi o que aconteceu com Adão. E o inimigo, ele tenta fazer isso direto. Sempre está fazendo isso conosco. O significado da palavra medo. Medo significa phobos. De acordo com a mitologia grega, Phobos, ele é filho do deus Ares e da deusa Afrodite. E Phobos é irmão gêmeo de Deimos, que quer dizer terror. Então, olha só o que significa o medo. A mitologia grega, os gregos, eles sempre tiveram isso.
E muitos de nós utilizam a ciência, utilizam a física, a química, a astrologia, a feitiçaria, a bruxaria, para abrir os olhos humanos, os olhos da nossa alma. A primeira manifestação está lá em Gênesis, como nós já disse. Então Deus, ele não queria que o homem abrisse os seus olhos naturais, seus olhos da alma. Somente os olhos da alma Deus colocou a fé no homem. O justo viverá pela fé. Então nós precisamos viver pela fé. Nós precisamos abrir os nossos olhos da nossa alma pela fé. Mas o inimigo, ele coloca muitas e muitas coisas para abrir os nossos olhos. Ele utiliza a estratégia do diabo, ele utiliza a astrologia. A astrologia as pessoas, elas têm que olhar o signo. Elas veem o signo, elas veem a ciência, elas veem o cosmo, para que ela possa entender e compreender algumas coisas que não têm explicação. Mas Deus, ele quer que nossos olhos sejam abertos pela fé. Tudo que nós fazemos que não seja por fé é pecado. Tudo que eu tentar fazer para abrir os meus olhos espirituais, se não for por fé, é pecado, se não for através do Espírito Santo. Então, o que nós precisamos fazer? Tirar todos os recursos humanos. Os nossos olhos têm que ser abertos pela fé. Os nossos olhos espirituais têm que ser abertos através do Espírito Santo, através da palavra de Deus. O inimigo também, ele coloca a bruxaria. A bruxaria são mediante demônios. São demônios vestidos de falsa luz, que ele procura enganar o homem a respeito do seu destino. Muitas pessoas estão sendo enganadas, muitas pessoas estão buscando na bruxaria resolver as suas situações amorosas, a sua situação da sua vida, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Só Deus sabe o que vai acontecer no dia da manhã. Deus sabe até uma folha que cai de uma árvore, Deus sabe, até o fio de cabelo nosso está sendo contado por Deus. Deus conhece nós, cada um de nós. E nós estamos buscando em outros lugares, muitas das vezes quer saber o que vai acontecer. Através também da feitiçaria, ele sempre tenta demonstrar a benéfica para o homem. A feitiçaria é por isso que geralmente na literatura, no teatro, as pessoas utilizam muitas coisas sobre a feitiçaria. Na feitiçaria, o mal se torna bonzinho, se torna o mocinho e acaba vencendo o próprio mal também, mas ela engana. Então, bruxaria, astrologia e feitiçaria são meios que o inimigo continua nos enganando dia a dia para nós fazermos o que ele quer. Por isso nós precisamos cada dia buscar no Senhor. O medo surgiu a partir do contato do homem com o pecado. Então o medo é consequência do pecado. Quando nós pecamos, entra o medo em nós. Quando nós pecamos, o caminho para resolvermos é confessarmos. Mas o que nós fazemos? Nós fazemos o seguinte: nós ficamos com medo e não confessamos. Não confessamos o nosso pecado. O caminho para resolver seria confessar, mas o inimigo coloca o medo. Primeiro o inimigo ele coloca a gente, nós fazemos o que é errado, e depois ele entra com medo, para que nós não consertamos com Deus, não consertamos com o próximo. Por isso que é pecado. Então nós precisamos fazer um conserto com Deus, conserto com o próximo, e nós precisamos fazer uma varredura na nossa alma. Como está a nossa alma? Como está o medo? Qual que é o medo que você tem? Medo, os transtornos que o medo traz na vida do homem. Tem pessoas que têm medo de ficar sozinha. Elas têm síndrome do pânico, fobia. Tem pessoas que têm medo de lugar fechado. Tem pessoa que tem medo de elevador, de altura, de animais. Tem medo da morte. Na morte todos nós iremos morrer um dia, mas tem pessoas que têm medo da morte.
porque não estão preparadas, porque o inimigo, ele plantou algo dentro dele. Tem pessoas que têm medo de não conseguir os seus objetivos, pessoas que vivem sempre fracassadas, pessoas que têm medo do escuro, medo de se relacionar com outra pessoa, pessoas que já fracassaram no seu relacionamento, hoje não querem mais casamento, não querem ter outras pessoas. Por quê? Porque fracassaram. O inimigo colocou esse medo. Medo de falar em público. Quantas pessoas, elas falam uma beleza, mas na hora do vamos ver, ó, que põe o microfone na mão dela, ela não consegue falar, ela trava. Por que isso? Porque deve ter acontecido alguma coisa, talvez lá na infância, palavras dos pais, palavras de pessoas que têm autoridade, muitas vezes na escola, muitas vezes um trauma na escola. Quantas pessoas têm traumas? Quantas pessoas não conseguem falar em público? Quantas pessoas elas estão paradas? Por quê? Por causa do medo. Existem dois tipos de medo. O medo de dentro, aquele que pode vir através dos temores, da preocupação e da ansiedade. Quantas pessoas hoje estão ansiosas? Quantas pessoas se preocupam com o dia do amanhã, mas não se preocupam em viver o dia de hoje? A ansiedade chama Deus de mentiroso. A ansiedade, ela traz preocupações com coisas que nem aconteceu. É isso que acontece conosco. Por isso, nós precisamos tirar toda a ansiedade. Jesus Cristo falou assim, ó, que nós não devemos preocupar com o dia do amanhã. Primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Jesus Cristo falou assim, ó, se Deus, ele cuida dos passarinhos, ele dá o que comer, dá o que vestir, por que nós iremos preocupar com o dia do amanhã? A nossa vida não é mais importante do que um passarinho? Nós somos mais importantes. Nós também precisamos entender que existe o medo do lado de dentro e o medo do lado de fora. Lá de fora vem as sensações de perigo, perigo iminente. Lá fora, como que está? Hoje nós estamos andando, pode vir uma bala perdida. No Rio de Janeiro, quantas pessoas estão morrendo? Por quê? Porque as pessoas vivem com medo. As pessoas no Rio de Janeiro, está sempre alguém está preocupado. Você sai, não sabe se vai voltar. Hoje aqui também, no estado de Mato Grosso, é assim. E nesse período de pandemia, as pessoas estão em pânico. Muitas das vezes tem pessoas que não conseguem, ela já pegou tantas coisas que onde ela vai, ela tem que lavar as mãos, ela tem que se limpar, ela tem que fazer tudo isso. Por quê? Porque já se tornou mania de limpeza. Sim, é importante, mas nós não podemos deixar isso tomar conta de nós. Nós não podemos deixar que o inimigo, ele vem trazendo isso. Muitas pessoas estão morrendo preocupadas. Muitas das vezes não estão nem doentes, mas já está com os sintomas, já veio na mente dela. Isso é medo. Nós também precisamos entender que em Mateus capítulo 14, verso 30, Jesus disse assim, mas sentindo o vento forte teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Pedro andou sobre as águas. Pedro, ele viu Jesus andando sobre as águas e falou, Senhor, chama que eu vou. E o Senhor chamou Pedro, Pedro foi, Pedro andou. Mas num determinado momento, Pedro olhou para a circunstância. Quantos de nós estamos olhando pela circunstância? Quantos de nós não estamos olhando pelos olhos da fé? Nós precisamos olhar pelos olhos da fé. Quando Pedro olhou para Jesus, quando Pedro olhou para o autor e consumador, ele andou sobre as águas. Ele fez o que nenhuma outra pessoa fez. Moisés fez o mar abrir, mas Moisés não andou sobre as águas. Josué fez o rio Jordão abrir e passou sobre as águas, mas Pedro, ele andou sobre as águas. Isso significa fé. Nós precisamos agir por fé. Este é o real propósito
do inimigo, substituir a nossa confiança, a nossa fé, nos deixando completamente aberto às setas malignas. O inimigo, ele quer substituir a nossa fé pelo medo. Quando nós estivermos com medo, nós não vamos agir, nós vamos ficar parados, nós vamos sentir fobia, nós vamos ficar paralisados. Existe um medo paralisante. Quantos cristãos estão parados? Quantos cristãos não estão desenvolvendo, crescendo na fé? Por quê? Por causa do medo. Nós também precisamos entender que nós precisamos confrontar o espírito de medo. Como nós devemos confrontar o espírito de medo? A Bíblia diz lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, que Deus não nos deu espírito de medo. Deus nos deu espírito de ousadia. Deus nos deu um espírito de temor, de conhecimento. Deus não nos deu espírito de medo. Deus ele quer que nós agimos por fé, que nós andamos por fé, que nós vencemos todos os obstáculos pela fé. E por isso ele colocou dentro de nós o amor, a graça, a misericórdia, a ousadia. E a Bíblia diz assim, que nós precisamos, como confrontar o espírito de medo? Primeiro você identifica o medo através da palavra e do nome de Jesus Cristo e combate ele. Você precisa identificar qual é o medo que você tem. O que está paralisando você? Faz uma análise da sua vida. O que está acontecendo na sua vida que está paralisando você? Por isso, nós precisamos, quando nós entendemos isso, nós iremos caminhar. A Bíblia diz em Marcos 16, 17, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. O Senhor, ele disse que estes sinais seguirão aqueles que crerem. Se você crer, você vai fazer obra maior que o Senhor fez. E eis que vos dou o poder para pisar em serpente, escorpião e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Lucas 10, 19. Nada vai fazer dano algum em nós, porque o Senhor nos deu poder, nos deu autoridade. Quando fala de serpente, escorpião, está falando de demônios. Os demônios, eles vão nos obedecer. Só falta nós agirmos por fé no nome de Jesus. Agora muitos querem agir, só utilizar o nome de Jesus como um amuleto. Não. O nome de Jesus, ele tem poder. O sangue de Jesus, ele purifica de todo o pecado, mas o nome de Jesus é que nós iremos expulsar os demônios, que nós iremos curar os enfermos. Esse é o nome poderoso de Jesus. Cada servo de Deus tem poder e autoridade para confrontar o mal na sua própria vida. E também em outras pessoas, de sorte que o inimigo será derrotado. Foi nos dado o poder. Cabe nós pegarmos essa autoridade. O que o inimigo faz? O inimigo nos engana. O inimigo, ele tira a autoridade. Quantos cristãos, eles sabem da autoridade, mas não utilizam a autoridade. Sabe por quê? Porque o inimigo tem enganado. O Senhor disse assim, eis que eu vos dou toda a autoridade. A autoridade está na nossa mão. Jesus, ele disse assim, que ele iria para o Pai, mas ele enviaria o Consolador e ele nos daria a autoridade. Jesus não vai descer do céu para vir expulsar um demônio, para fazer uma cura. Ele deu autoridade para nós. Nós iremos fazer as curas em nome de Jesus. Só basta termos fé, só basta agirmos de acordo com a palavra de Deus. As muitas faces do medo. Nós precisamos entender que o medo, ele tem várias faces. O terror. Quando a pessoa vê coisas terríveis e malignas através de visões espirituais. O inimigo usa o terror para abrir nossas visões espirituais, muitas das vezes noturnas, para nós ficarmos paralisados. Quantas pessoas sonham e acordam em pânico. O pavor, outra face do medo, ele deixa a pessoa desequilibrada. Quantas pessoas estão no manicômio por causa do pavor. O pânico, síndrome do pânico, qual a vítima se diz perseguida pela uma força invisível ou vê pessoas como seus perseguidores. Então,
a síndrome de pânico. Quantas pessoas têm esquizofrenia? Quantas pessoas hoje têm síndrome de pânico, não conseguem dormir, não conseguem fazer nada, tem sempre que ter alguém perto deles. O horror é a perturbação de espírito pelo que esse vê. As pessoas começam a ver coisas que não existem, porque o campo de batalha é a nossa mente. Se a nossa mente estiver desguarnecida, o inimigo vai apossar da nossa mente. O espanto é algo tão terrível que nos faz afastar e desviar do caminho do Senhor. Muitas pessoas sofrem do espanto. O espanto noturno, o espanto de meio-dia, a seta que voa de dia, a seta que voa ao meio-dia, a peste perniciosa. O Salmo 91 está cheio de batalha espiritual, cheio de demônios, e o Senhor tem nos livrado. Como nós vencemos o medo? Provérbios 4, 23, a palavra do Senhor diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Nós devemos guardar o nosso coração. Guarde o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. A importância de guardar o coração é uma das maneiras de se vencer o medo, pois todo sentimento que entra no coração é bombardeado para as outras partes da nossa alma, assim como o sangue é bombardeado para o nosso corpo. Tudo que entrar no nosso coração vai ser bombardeado para as outras partes do nosso corpo. Se for coisa boa, vai ser bombardeado para todo o nosso corpo. Se for coisa ruim, quantas pessoas estão doentes com mágoa, ódio, rancor, está com os ossos apodrecidos? Por quê? Porque tem coisas ruins dentro. Porque o inimigo colocou o ódio dentro dele. Não consegue perdoar as pessoas que muitas vezes aqueles mais amam, as pessoas que ele não consegue perdoar. Então nós precisamos dia a dia liberar perdão, liberar o perdão para as pessoas. Nós precisamos estar com o nosso coração limpo. Limpe as terras do seu coração. Mateus capítulo 13, a palavra do Senhor diz que o semeador saiu a semear e alguma semente caiu à beira do caminho, outra caiu no meio de espinho, outra caiu no meio de pedregais e outra caiu em boa terra. A boa terra é a terra do nosso coração. Na beira do caminho é onde o inimigo vai e tira a semente. A semente é a palavra de Deus. A semente é boa, porque é a palavra de Deus. A terra também é boa, porque é a terra do nosso coração. Mas aquela que caiu em pedras, pedra significa que o nosso coração, ele tem beirada. O inimigo, ele coloca coisa dentro do nosso coração e tira coisas de dentro do nosso coração. Então nós precisamos tirar todas as pedras, toda a mágoa, todo o ódio, todo o rancor. Nós precisamos trocar o nosso coração de pedra para um coração de carne. Nós precisamos fazer uma cirurgia. Jesus Cristo, ele faz essa cirurgia. Ele troca o seu coração de pedra por um coração de carne. Nós precisamos também entender que a outra maravilhosa maneira de vencer o medo é o amor. Olha o que Deus diz no livro de 1 João, capítulo 4, verso 18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o temor, o medo, tem consigo a pena. E o que teme não é aperfeiçoado no amor. Aquela pessoa que teme, que tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Nós precisamos ser aperfeiçoados dia a dia, porque Deus é amor. Deus, ele quer nos aperfeiçoar. Deus, ele quer dia a dia melhorar a nossa vida. Nós precisamos de ter o amor de Deus e entender que no amor todas as coisas funcionam. Como vencer o medo? Nós vencemos o medo entrando no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor: o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Salmo 91, do 1 ao 2. Então, nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Nós precisamos estar escondidos no esconderijo do Altíssimo para que o espírito de medo não nos alcance. Eu quero afirmar a você que é possível habitar no esconderijo do Altíssimo e descansarmos à sombra do Onipotente.
é possível. Todo mundo sabe que Deus é onipotente, mas esse saber ele é mental, com o entendimento natural apenas. Nós limitamos Deus, nós impedimos Deus de usar o seu grande poder, visto que ele se manifesta mediante a nossa fé. Deus ele manifesta através da fé. Se nós estivermos olhando para ele e querendo as coisas no natural, nós não vamos conseguir, porque só age por fé. Se nós tivermos fé, ele vai agir. Agora, se nós não tivermos fé, o que vai acontecer? Nós vamos ficar no natural. Nós não vamos nunca esconder no esconderijo do Altíssimo. Se nós não aprendermos a habitar no esconderijo do Altíssimo, viveremos neste mundo sempre debaixo do jugo do medo. Sempre teremos medo. Como entrar no esconderijo do Altíssimo? Quando fomos capazes de enxergar além do natural. Ou nós enxergamos além do natural através dos olhos da fé, ou nós não vamos experimentar o esconderijo do Altíssimo. Muitos não experimentam a proteção de Deus porque não têm fé. Sem fé, nós limitamos a Deus. As 3 evidências de quem está no esconderijo do Altíssimo. A primeira evidência é o descanso. Você tem descansado? Você tem dormido bem? Você tem tido uma vida em abundância? Se você tem esse descanso, isso é um sinal que você está no esconderijo do Altíssimo. A segunda evidência é quando nós confessamos e falamos a verdade. Muitos vivem de mentira, vivem falando mentira. Isso é uma evidência de que ele está sem a proteção de Deus. Porque quem que é o pai da mentira? O pai da mentira é Satanás. A terceira evidência é apegando-se a Deus em amor. Nós precisamos estar apegando a Deus. Sempre apegando a Deus em amor, sempre estar com o Senhor. Isso é uma evidência de nós estarmos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Deus, ele tem nos livrado. No próprio Salmo 91, ele diz que ele nos livra do laço do passarinheiro. Ele coloca um anjo ao nosso redor para nos proteger. Aquele que irão herdar a salvação tem um anjo protegendo. 1000 cairá à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e nenhum mal te atingirá. Nenhum mal chegará à sua tenda. O Senhor, ele nos protege, ele nos livra quando nós estamos escondidos no Altíssimo, no esconderijo dele. E ele quer nos dar essa proteção. Quantos males ele tem nos livrado no dia a dia, males emocionais, as bactérias. O inimigo, ele tem plantado dia a dia coisas para nos destruir. Mas o Senhor nos dá o livramento, livrando de acidente, livrando de todo o mal. O que eu peço para você? Que você confie em Deus. Tira todo espírito de engano, todo espírito de medo. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Muitos não estão resistindo ao diabo, eles estão querendo resistir ao pecado. O pecado nós não resistimos, o pecado nós fugimos do pecado, fugir da aparência do mal. E resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Essa é a palavra do Senhor. Nós iremos fazer uma oração de confissão de mente livre. Nós precisamos ter a nossa mente livre, livre de todo engano. Em nome de Jesus, ó Pai, a minha mente é sede da minha alma. Não será depósito de lixo para Satanás, mas para a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu expulso da minha mente todo pensamento, toda imagem, todo raciocínio, todo princípio de conclusão e toda estrutura de pensamento que não se ajusta à palavra de Deus. Eu rejeito toda a cadeia construída na minha mente pelo poder do nome de Jesus. Tomo agora todo pensamento cativo à obediência do Senhor. Eu coloco agora sobre a minha cabeça o capacete da salvação e me cinjo com o cinto da verdade e me disponho a renovar a minha mente e usá-lo para pensar, raciocinar, refletir e estudar a palavra de Deus, até que ela reflita a minha mente, a mente de Cristo, residente na pessoa do Espírito Santo. Pai, vem agora pelo teu poder, do teu Espírito, quebra toda a prisão da minha mente, todo engano, toda fortaleza construída desde a infância, desaloja todo o mal que tenta perturbar a minha mente, com pensamentos de dúvida, rebeldia, incredulidade, sensualidade, mentira, pornografia, angústia, depressão, medo, mágoa, ódio,
amargura e coisa semelhante, em nome de Jesus Cristo. Agora venha a tua luz, a tua paz sobre a minha vida. Venha com o teu poder cingir a minha mente com o teu espírito. Reforça a guarda dos teus anjos em volta de mim, em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Eu ordeno agora, espírito de medo, pega todo o lixo que você colocou na mente e no coração dessa pessoa. Agora todo o terror, todo o pavor, todo o pânico, todo o horror, todo o espanto, vai saindo agora, em nome de Jesus. Tudo isso que tem afligido a alma dessa pessoa, eu quebro agora pelo poder do nome de Jesus. E ordeno que todo mal sai em nome de Jesus. Eu ordeno a você, espírito de medo, que saia agora em nome de Jesus, para nunca mais voltar. E eu declaro que todos vocês estão livres, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. A palavra do Senhor diz assim, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento na destra da minha justiça. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar. Se você está passando por dificuldade, creia em Deus, busque no Senhor, busque no esconderijo do Altíssimo. Em nome de Jesus Cristo, amém.